Gravação fluindo. Boa noite a todos. Como estamos? Bom dia, boa tarde para você que está assistindo essa gravação depois. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais uma reunião do Clube dos Readers. Eu sou Jennifer Figueiredo, estou aqui com o meu queridíssimo amado sócio Rangel. Boa noite, Rangel. Fala, galera, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro do nosso Clube do Livro, Clube dos Readers. E, gente, iniciando o mês aí com um livro novo para esse mês. Se você está assistindo agora e está aí recentemente, aproveita e começa a participar com a gente desse livro. Se já faz muito tempo que você já começou a ver, por exemplo, talvez você esteja no ano que vem e a gente não sabe. Ainda assim, estamos por aqui, mande mensagem, comenta aí nesse vídeo, a gente quer interagir com você e participar dessa experiência incrível que é ler esse livro desse mês de julho. Exato, e a gente não está sozinho aqui, estamos também com outros membros do clube, e como o Rangel bem adiantou, hoje é o nosso primeiro encontro do livro do mês de julho de 2023, que é o livro Me Poupe, da Natália Arcuri, né? Primeiro eu queria falar que se você já acompanha a gente aqui no canal, sabe que a gente já leu o livro sobre finanças esse ano, né? E a nossa ideia aqui, como a gente faz um desenvolvimento pessoal, né, é a gente estar sempre revisitando, né, alguns conceitos e às vezes se deparar com várias coisas novas, né? Mesmo quando a gente se dá conta, né, a gente se depara com vários autores que falam sobre o mesmo tempo, o mesmo tema, eles têm pegadas diferentes, eles têm formas de falar sobre assuntos completamente diferentes, né? E eles abordam muitas vezes algumas coisas que a gente não viu em outros. Quando a gente preparou, né, a sequência de livros para esse ano, a gente colocou um livro logo no início, que é quando a gente faz sempre as nossas promessas de início de ano. Então, era para poder ajudar em uma das promessas de início de ano, que seria para poder ter dinheiro o ano todo. E a gente está botando um agora exatamente no meio do ano, né? Que agora todo mundo coloca aí na internet, que a gente está passando, vai fazer agora passar por metade do novo ciclo, né? Metade do ciclo aí do planeta. E é para a gente poder continuar reavivando a nossa promessa lá de início do ano. Então a gente está botando mais um livro de finanças que é para isso. E agora a gente veio com a pegada da Natália. Não sei se vocês conhecem a Natália Arcuri. Natália Arcuri, ela era jornalista, né? E como sempre foi uma poupadora desde pequena, ela foi lá, buscou conhecimento, foi se qualificando e hoje tem um dos maiores canais, se não o maior canal de finanças que fala abertamente sobre o assunto de maneira popular do mundo, do YouTube, né? Então a gente quis colocar porque a gente teve em janeiro a experiência com um livro do Thiago Nigro, né? Do Mil ao Milhão, e lá a gente teve uma linguagem bem técnica, né? Quem acompanhou a gente, quem já viu os vídeos aqui do canal, viu que algumas pessoas tiveram dificuldade. E agora a gente veio com um livro, uma pegada um pouco mais leve, que ela fala sobre assuntos, né, parecidos, alguns ela menciona, né, outros a gente vai ver o que ela vai abordar ao longo do livro. Mas é uma pegada bem mais leve e para poder ser mais acessível para todo mundo, para a gente não achar que finanças é aquele bicho de 7 cabeças, né? Então, não sei se o Rangel, você já teve a oportunidade de ler esse livro antes? Não, eu estava na minha lista para ler, mas eu não tinha conseguido ler antes. Essa foi a minha primeira experiência com esse livro. Então, esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu tive contato da área de finanças. E quando eu comecei a me interessar por educação financeira, eu fui buscando coisas que falavam a minha linguagem. E se você está querendo se introduzir nesse mercado, está querendo entender um pouquinho mais, eu sugiro a mesma coisa, né? Pode ser que aí ao longo do clube, ao longo dos anos, eu traga também outros títulos que eu utilizei lá no meu início para poder saber que eu acho importante, né? E um deles foi esse. Por quê? Porque para eu começar a conhecer conceitos de ações, CDB, LCI, né?
ela fala aqui, ela fala nos vídeos dela de uma maneira muito mais tranquila, muito mais leve, fácil de compreender, mais do que o próprio livro, por conta da forma de linguagem, né? E é essa pegada que a gente trouxe para cá, para a gente poder chegar e falar sobre o assunto de novo. Se para você foi um pouco mais dificultoso lá atrás, e se agora está sendo mais tranquilo fazer isso, vale mais a pena você dar uma oportunidade para o livro, porque o livro vai abrir a mente, vai te proporcionar, né, poder ter uma visão, né, poder iniciar, se você ainda não teve a oportunidade de iniciar, a sua promessa de início do ano, pode iniciar agora, qualquer horário, qualquer hora é a melhor hora para poder iniciar, para poder enriquecer, e esse é um ótimo livro para começar. Essa é a minha segunda experiência com lendo esse livro, né? Então, só para antes de eu passar a bola para a Rangel, a primeira vez que eu li, eu achei maravilhoso, né? Uma das vantagens desse livro, não sei se o Rangel depois quer falar sobre, mas ele é um livro em que você é prático, né? Não é só você ficar lendo. Ele bota você para poder fazer anotações, para você fazer anotações no próprio livro. Primeira vez que eu fiz anotações a lápis, porque eu emprestei ele para mais de uma pessoa, porque as pessoas estavam interessadas. E você vai fazendo exercícios práticos que vão fixando e que vão te ajudando a pegar e você fixar aquilo ali, e você começar a entender melhor e você aplicar para dentro de você. E isso me ajudou bastante. Então, esse já é um dos diferenciais do livro, né? Vou dar só um exemplo aqui. Logo de início, ele tem uma carta de compromisso, que aqui você assina que você vai se comprometer a aplicar os 10 passos. Então, já é você se comprometendo não só com a leitura, mas com todos os exercícios dele. Então, ele já é uma pegada diferenciada para um livro de área financeira, né? Então, por isso que vale a pena dar uma oportunidade para ele. Aí, queria saber de Rangel, o que foi que te chamou a atenção que você queria compartilhar aí com a gente? Essa parte dele ser didático já me chamou a atenção pra caramba, porque a linguagem, ela alcança todo tipo de pessoa. Tem pessoa que é mais lúdica, que ela aprende ouvindo uma história. Tem pessoas que são mais técnicas, que aprendem com números e dados. E tem pessoas que aprendem, de fato, na prática, sabe? Que é colocando a mão na massa. Então, esse livro, até onde eu li, que foi o segundo capítulo, ele pega um pouquinho de tudo isso. Ela começa lúdica quando ela começa a dizer que a dinheirofobia é igual a gripe, sabe? Que ela é uma doença, então ela ilustra bem isso. Isso fica muito legal e evidente no primeiro capítulo. Ela traz dados quando ela fala que ela queria juntar o dinheiro para comprar um carro e ela começa a falar como ela era a valorização do real, no caso dela, ela pegou ainda um tempo antes do real, lá em 91, era o cruzeiro ainda. Então, ela traz aí várias formas de ensinar. E para quem acompanha a Natália Arcuri, ela não é nenhuma anônima, né? Ela tem um canal no YouTube que trabalha com finanças. O jeito dela falar é muito popular, sabe? Ela não tem aquele requinte que tem as outras pessoas que falam de finanças. Isso ajuda muito a popularizar as opções que a gente tem para realmente ganhar dinheiro. Então, para mim, a parte que mais me chamou a atenção nesse primeiro capítulo foi quando ela fala que se você se encaixa nas descrições que ela fala aqui, dentro de um relacionamento, que você já precisa ligar aquela luzinha de alerta, sabe? Para você começar a pensar em tratar os sintomas da dinheirofobia. Ela dá um exemplo numa vida em um relacionamento, por exemplo. E na página 22 tem um trecho que eu separei que ela fala assim, ó, você sempre, repito, sempre vai saber quando houver algo de errado. Basta prestar atenção nestes sinais. Aí ela dá aqui alguns sinais: o medo de decepcionar a outra pessoa, o medo de ser julgado, o medo de quebrar o encanto, o medo de que o outro goste menos de você, o medo de causar uma briga desnecessária. Ela está falando aqui especificamente para um relacionamento. E ela fala,
a dinheirofobia se manifesta até mesmo fisicamente. É uma espécie de angústia acompanhada de uma sensação de nó na garganta, como se você quisesse falar alguma coisa, mas não conseguisse. Quando eu li isso daqui, eu me identifiquei muito, porque quando a gente está com outra pessoa, a gente tenta a todo custo e a todo momento passar uma boa impressão. A gente quer que a pessoa se apaixone pela gente e às vezes não é pelo que a gente é, e sim pelo que a gente gostaria de ser, sabe? E isso faz algum tipo de confusão, porque se você quer ter uma vida com uma pessoa e a pessoa não te conhece de fato, pronto, isso já é um ponto negativo, já tem alguma coisa aí que precisa ser mudada. Até porque ninguém consegue viver com uma máscara 24 horas por dia. Então, a pessoa tem que te conhecer como você é. E quando se trata de finanças, eu acho que não existe nada mais íntimo do que você acompanhar a vida financeira de outra pessoa, sabe? Eu lembro que na minha casa, os meus pais não conversavam de finanças na minha frente, por exemplo, porque eu era criança. Quando meus pais queriam conversar alguma coisa de adulto, eles mandavam a gente para o quarto e brincar, e a gente não podia se intrometer na conversa de gente grande, sabe? Então, eu acredito que nesses momentos eles discutiam assuntos desse tipo. Só que aí que tá. Eu já conheci casais que nem isso faziam. A esposa, a mulher, nem sabia quanto o marido ganhava, sabe? E isso é muito preocupante. Quando você se depara com situações como essa que ela descreve aqui nesse trecho, são pontos importantes que a gente precisa parar e pensar dentro de um relacionamento. Seja de amizade, seja conjugal, seja no namoro. Tudo vai caminhar bem se você for sincero e não ter medo de falar desse assunto. Se você no namoro ou conhecendo a pessoa não tem medo de falar isso, eu tenho certeza que isso vai fortalecer muito mais a união das pessoas quando forem avançar para um outro patamar. E essa parte me chamou muita atenção. Verdade, eu estava lembrando aqui que ela também nesse mesmo trecho, na página 24, ela coloca, ó, aliás, estudos apontam que o maior motivo de briga entre casais é o dinheiro. Uma pesquisa realizada em junho de 2016 pelo Serviço de Proteção ao Crédito, que é o SPC, apenas com mulheres, indicou que os gastos de casal são o principal motivo de bate-boca. A divisão de tarefas no lar vem em segundo lugar, com 25,7%, e em seguida aparece o ciúme, com apenas 19,6%. E como a gente sabe que bate-boca, né, principalmente voltado para a mulher, pode gerar uma violência familiar, então são coisas que a gente tem que aprender a falar sobre, até para a gente ter o nosso próprio resguardo pessoal, no que diz respeito à mulher. E essa parte eu sempre trabalhei muito bem em mim. E por quê? Porque a minha família, principalmente da parte dos meus pais, quando eu era mais nova, eles gostavam muito de. Meu pai, principalmente, gostava muito de viver de aparências. E eu só me dei conta disso quando as contas foram basicamente lançadas no meu peito. Algumas coisas eu não perdi, vamos supor, certos privilégios, vamos assim dizer, e eu vou aqui tratar como privilégio era eu não precisar parar de estudar num colégio bom particular que me colocaram, e que me colocaram por status porque eu era uma boa aluna, porque isso me era colocado. Isso foi me colocado quando eu era bem nova, e eu lembro que ali foi um choque para mim, porque na minha cabeça nós tínhamos condições de arcar com aquilo. Tudo fluía muito bem, mas não fluía. E conforme o Rangel falou sobre os pais dele, para mim acontecia da mesma forma, né? Então, os meus pais também, eles me resguardavam dessas informações, seja informações que funcionavam dentro de casa, ou sejam informações que não funcionavam e me poupavam, vamos assim dizer, para justamente eu não ter acesso e não ter noção daquilo ali. Só que qual foi o resultado? A gente acaba assimilando algumas coisas até como certo, de forma incorreta. Desculpa, durante muito tempo da minha vida, eu pegava, gastava né, de forma imensurável o dinheiro que eu tinha,
nada parava na minha mão e eu não entendia por quê, mesmo tendo a experiência de, na infância, ter tido isso. E isso acabou sendo um reflexo de como eu interpretei essas informações. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, né, buscando conhecimento, buscando mudança, eu fui entendendo isso. Então, quando a gente lê sobre, quando a gente busca informação sobre, quando a gente busca informações sobre dinheirofobia, por exemplo, o que é a nossa relação com o dinheiro, isso faz muita diferença, porque a gente começa a entender, a se entender, e daquele momento em que a gente se entende, que entra o autoconhecimento, a gente vai conseguir fazer a virada de chave, que é a mudança, né? Agora, uma coisa boa com relação a esse exemplo que eu queria falar sobre finanças de casais, foi que a gente começa a ter uma noção, pegando um gancho sobre o que o Rangel falou, a gente começa a ter uma noção até onde a gente pode ir e também até onde a gente pode identificar que as pessoas que estão ao nosso redor podem ir. O que eu quero dizer? Muitas vezes a gente não fala sobre finanças assim quando a gente está conhecendo alguém, por conta de todos os pontos que o Rangel colocou aqui. Às vezes a gente tem medo, a gente não quer assustar o parceiro, não sabe, não está conhecendo a pessoa, a gente não sabe quais são as intenções da pessoa, porque às vezes a gente pensa dessa maneira, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vê, a gente está se envolvendo, e mesmo a gente se envolvendo, e nesse envolvimento a gente deveria ter a noção, né? Ou deveria se sentir mais confortável, porque a gente, em teoria, conhece melhor a pessoa, a gente já pode abordar sobre certos assuntos, mas a gente vai empurrando com a barriga, e a gente não vai falando. E quando a gente vê, a gente está enforcado e não sabe por quê. Por que a gente pode estar enforcado? Muitas vezes, no início de relacionamento, a gente quer impressionar o outro. Uma das formas que a gente mais usa para impressionar é o uso do dinheiro. Às vezes, indo a lugares mais caros, às vezes, dando presentes mais caros. É quase como uma coisa normal que a gente acaba fazendo por tabela. A gente precisa se conhecer, identificar os nossos limites, até onde a gente pode ir e até onde a gente está fazendo o outro ir também. Porque o que é muito mais comum é você ver homens fazendo isso, presenteando mulheres dessa forma para poder conquistá-las. E muitas vezes a mulher não dá o freio. Lá no início do meu relacionamento, o meu esposo, ele queria. Eu ia a alguns lugares que eu já tinha condições financeiramente, mas eu sabia que ele não tinha a mesma condição financeira que eu. Mas para, vamos dizer assim, para parear, ele ia lá e proporcionava. Só que eu rapidamente percebi que, se eu continuasse no ritmo que eu estava com ele não ia parar, porque naquela época eu conhecia pouco. Mas hoje, conhecendo muito, eu conheço, e o pouco que eu conheci na época, eu já consegui ter o feeling de saber que dali seria só agiota para baixo, para poder fazer as coisas. Então, eu tive o feeling de parar, frear, começar a, né, vamos fazer coisas que sejam mais acessíveis, que caibam dentro dos dois bolsos, que a gente se divirta, que a gente se conheça melhor, que a gente também entenda que, vamos chegar a alguns momentos, a gente vai realmente viver em momentos de escassez em prol de uma coisa maior, porque isso faz parte do relacionamento. Se eu queria viver um relacionamento duradouro com ele, que era essa a intenção, então eu comecei o quê? A dar uma freada por minha conta, porque eu percebi que se continuasse naquele ritmo, não ia dar para ele. E a gente ia começar a ter brigas, porque aí ia começar a ver, não, que não é bem assim, que você me mostrou uma coisa no início, que acaba sendo natural. Então, às vezes, é uma expectativa que a pessoa vai sustentando, às vezes até sobre o que você tem ideia de um relacionamento com uma outra pessoa, de estar, e acaba que aquela pessoa não pode te proporcionar. Isso é mais fácil a gente ir cortando logo do início. Por isso é importante, né? A gente chegar e a gente saber. Essa passagem também eu achei bem legal de trazer. E como eu estou lendo esse livro pela segunda vez, da minha parte, o que eu mais gostei foi quando ela fala sobre o conceito de efeito manada, né? A gente já viu o conceito de efeito manada no próprio livro do Tiago Nigro, que é quando as pessoas acompanham o movimento que outras estão fazendo. Quando ele deu lá na época, o exemplo ele deu à época quando a gente faz especulação de valor de ação.
alguém chega e fala, essa ação tal, tá boa para comprar, tá com preço bom, e aí todo mundo vai comprando, nisso o preço da ação vai acabar aumentando até um certo ponto, até que ela para, a pessoa pega e vai para outro lugar e vai fazendo isso, e nisso vai fazendo esse movimento, né? E aí ela deu um exemplo bem diferente sobre o que seria o efeito manada, né? Que ela falando uma saída com amigos, né? Aí ela coloca aqui na página 25. Ter uma conversa sobre os nossos limites financeiros é importante até mesmo com amigos. Sabe aquele happy hour em que você toma um refrigerante, os amigos tomam 5 chopps cada um e você é convidada a repartir a conta por igual? Caramba, mas eu só tomei um refrigerante, você pensa. Porém, se a dinheirofobia já atingiu você, essa indignação permanecerá no campo das ideias. Para evitar constrangimento, eu dou preferência aos bares com comanda individual. E caso não seja possível, sinalizo logo no início. Vou anotar o que eu consumir para pagar separado, ok? E aí, a primeira vez que eu li, a segunda vez que eu li, sempre me chamou a atenção, porque assim, quantas e quantas vezes a gente já não saiu, né, entre amigos, a gente não dividiu, porque é um conceito comum aqui brasileiro a gente dividir as coisas, mesmo que um consuma muito menos do que em relação ao outro. Ou então, o que muitas vezes acontece é, já que eu vou dividir a conta com os meus amigos, então eu vou comer, vou aproveitar aquilo ali até não poder mais. E quantas vezes a gente já não fez isso? Porque isso está impregnado na gente. E aí ela coloca esse conceito como sendo uma forma de dinheirofobia. Por quê? Porque às vezes a gente querendo ser solícito demais, querendo às vezes proporcionar muitas coisas para as pessoas, a gente se esquece um pouco da gente e a gente acaba gastando mais do que a gente poderia só para poder participar de um evento social. Coisa que a gente pode participar de um evento social sem necessariamente ficar com a corda no pescoço, sem necessariamente ter, de fato, utilizar todos os seus, todas as suas reservas para aquilo ali, né? Aqui a gente talvez, às vezes as pessoas pensam assim, mas é só R$ 20, é só 25, porque se dividir para todo mundo não fica pesado. Só que é que tá, cada um tem uma luta que a gente não sabe, né, que está travando. Será que R$ 20, R$ 25 hoje é pouco a ponto de você poder dividir, ou será que é muito, né? Aqui o Rangel, ele já deu exemplos de que para ele poupar dentro do objetivo dele, ele não podia se dar o luxo de chegar e desperdiçar 20 euros, que para ele era muito. E aí? Eu não tenho como chegar e simplesmente determinar. Por isso é importante a conversa, o diálogo aberto, deixar bem claro, olha, eu só posso pagar isso. Hoje eu vim aqui porque eu quero estar com vocês, né? Eu acho que é o que eu gostei desse trecho, e ela até coloca aqui depois no outro parágrafo. Se já me chamaram de muquirana, claro, mas aprendi a não me importar com esse tipo de reprovação social, que na prática equivale a colocar a vítima, eu, a do refrigerante, na posição de algoz, os marmanjos que consumiram 5 chopps cada um. Rachar a conta sem questionar é acompanhar a manada, é uma forma de efeito manada. Então, eu achei interessante porque o conceito dela de efeito manada, ela trouxe para um evento social nosso, né? Um evento social que a gente pode, que acontece na maioria das vezes com várias pessoas, né? É fácil acontecer. E eu acho que é legal a gente começar a normalizar das pessoas estarem no local porque elas simplesmente querem estar ali para poder fazer companhia uma à outra. Às vezes, eu acho que a gente se esquece um pouco desse conceito de estou aqui no social porque eu quero um pretexto para poder estar com você. Às vezes não quero fazer um encontro dentro de casa, quero fazer um encontro fora de casa, para ver uma outra coisa, mas eu não preciso gastar 100, R$ 200 para poder te ver. Eu fico muito feliz de estar fora, de estar num ambiente legal, de estar talvez ouvindo uma música diferente, para tomar um suco com você e vou estar super satisfeita porque eu quero a sua companhia.
E isso a gente esquece, muitas vezes, porque a gente marca um rolezinho, a gente marca um evento social, a gente acaba estando nesse evento social, a gente gasta o que pode, o que não pode naquele evento social, porque se a gente está ali, a gente tem que comer, a gente tem que beber, a gente tem que isso, e depois a gente vai, não, porque a gente vai dividir que vai ficar pesado para ninguém, mas no final acaba podendo ficar pesado para as pessoas, porque a gente simplesmente não se organizou para isso. E é muito fácil a gente ir nesse efeito manada e a gente pode se autoanalisar e reconhecer que isso acontece em outras esferas. Não necessariamente nessa saída social com os amigos. Há diversas outras formas da gente se deixar levar pelo momento e acabar gastando o dinheiro que não tem, sabe? Minha última investida aqui em Portugal, a gente começou a fazer academia. Foi eu, meu chefe e um outro colega do trabalho. 28 euros por mês. Dá quase 100 reais, dá um pouquinho mais de 100 reais aí no Brasil. Aí eu estou iniciando um outro projeto, só que para eu concretizar esse projeto eu preciso de dinheiro. Só que pagando na academia eu não ia conseguir juntar esse dinheiro no tempo hábil para eu aproveitar uma onda que está acontecendo. Então, esse mês eu já falei para os dois, olha, eu não vou pagar academia esse mês, então eu não vou fazer. Se vocês estiverem indo porque eu estou indo de companhia, então já nem paga porque não vai ter academia. Aí o meu outro colega falou assim, caramba, mas cara, 28 euros, você não consegue pagar para ir? Eu falei, não, não consigo, não vou. Ou seja, eu vou guardar esse tempo, esse dinheirinho por um tempo, até eu juntar ali o valor que eu preciso para iniciar o projeto que eu quero. Depois que eu iniciar esse projeto, eu sei que eu vou ter retorno nele. Aí eu volto para a academia, sabe? Só que para outras pessoas, elas iam pensar assim, pô, só eu que não vou na academia, tá todo mundo indo? Não, eu tenho que ir na academia também, eu tenho que estar junto com o pessoal. Mas ninguém sabe aonde o seu calo aperta, ninguém sabe quais são os seus planos, seus objetivos. Ninguém sabe o quanto você batalha para ter o que você tem, sabe? Cada um é um ser individual. Até que chega um momento em que você começa a ter resultados e as pessoas começam a reconhecer, caramba, então valeu a pena você ter feito isso e isso para depois isso acontecer. Esse efeito manada é algo para a gente ter como base para não entrar numa armadilha financeira, por exemplo. Desse trechos que você separou, qual que você mais gostou aí? Então, do capítulo 1 sobre dinheirofobia foi isso, né? Que esse também ainda está no capítulo 1, dinheirofobia. E o outro que eu gostei bastante foi já no capítulo 2, o primeiro não. Mas antes de eu falar o meu, eu queria saber sobre o seu. O que você gostou aí, que você separou aí dessa parte do segundo capítulo? Dessa segunda parte, eu separei aqui da página 30. Mas eu queria saber do seu, tô brincando, tá? Que tá um jogo de joga para lá e joga para cá. Antes de eu falar o meu, eu queria dar as boas-vindas aí para a Aline, que entrou aí com a gente. Seja bem-vinda. Eu separei aqui da página 30 mesmo, do capítulo 2. O capítulo 1 ele fala sobre dinheiro, ela fala sobre dinheirofobia. No capítulo 2 ela fala o primeiro não. Eu não lembro do meu primeiro não, eu lembro de vários não que eu tive, sabe? Mas ela fala sobre o primeiro não que marcou a vida dela, e ela levou aquilo como um antes e um depois da Natália Arcuri, sabe? E foi um não que eu também já tinha tido, mas não teve o impacto que teve para ela. Ela fala que na escola, quando ela era pequenininha, lá com seus 7 anos de idade, uma das amiguinhas dela chegou e falou: meu pai fez para mim uma previdência social para eu comprar meu carro quando eu fizer 18. Aí ela falou assim: eu acho que eu não tenho isso não. Chegar em casa eu vou perguntar para o meu pai. Aí quando ela chega em casa, toda animada, perguntando para o pai se ela vai conseguir comprar um carro quando fizer 18, e o pai dela fala que, tipo, começa a rir, desdenhando dela, e fala que não. E aí ela fala assim: se eu não vou ter por parte do meu pai, eu vou fazer por mim mesma, sabe? E ela começa ali na vida de poupança dela, que ela começa a poupar tudo.
Ela, aqui no capítulo 2, na página 30, ela fala assim, ó, eu emprestava R$ 30, ela vinha com uma nota de 50 para me pagar, eu, cara de pau desde cedo, fazia aquela cara de, poxa, não tenho troco, mãe. E embolsava a diferença. Ela conta nesse trecho aqui, para contextualizar, para a galera não ficar perdida, que ela começou a poupar, então, com 7 anos de idade, e chegou um momento que os pais dela viram que ela começou a guardar o dinheiro, sabe? Ela tinha lá um cofrezinho que ela guardava o dinheirinho dela, só que a mãe dela, quando ia ao mercado, ela não gostava de trabalhar com aqueles caixa eletrônico, ela não gostava de ir lá sacar dinheiro. O que ela fazia? Ela pegava com a Natália e pagava depois, quando ela sacava. Então ela falava assim, Natália, vou lá no mercado, me dá aqui R$ 30, depois eu te devolvo. Aí a Natália ia lá no cofrinho, dava os R$ 30, e depois, uns dias depois, a mãe chegava, olha, eu só tenho 50, toma lá e desconta os 30 que eu peguei com você. Aí ela fazia essa cara de pau que ela fala aqui, que ela não tinha troco. E a mãe acabava que deixava ela ficar com os R$ 20, sabe? Então ela fala assim, depois mais abaixo, ó, obrigado por fazer de conta que não percebia minhas traquinagens. Perdão. Meus pais sabiam que eu poupava e esse meu comportamento despertava alguma simpatia, de modo que eu não era cobrada depois. Mas eles nunca souberam dos meus planos de comprar o carro. E assim eu ia engordando o meu cofrinho. Essa parte me chamou muita atenção, porque tem 2 pontos principais aqui. O primeiro é que os pais sabiam que ela era poupadora, que ela tinha essa linha de pensamento e apoiavam. Apoiavam como? Incentivava ela. Sabe? Essa questão da mãe trocar o dinheiro e não fazer questão dos R$ 20, porque sabia que ela ia guardar, o pai não cobrava ela nada dentro de casa. Isso eram pontos de apoio que fortaleceu o pensamento dela de poupar. Só que existe aqui dois fatores importantes. Uma coisa é o apoio familiar e a outra coisa é os sonhos e os objetivos dela. Existe uma linha muito tênue aqui, e eu vou falar dessa questão dela, porque imagina você, com um filho de 7 anos de idade, ele guardando dinheiro, não gasta com nada. Por um ponto, você vai ficar feliz. Caramba, olha, meu filho, enquanto um gasta o dinheiro com doce e bala, o outro guarda tudo. Não, então eu vou emprestar mais dinheiro para esse que guarda. Só que o objetivo, talvez se ele tivesse sido revelado, já não ia ter mais esse mesmo apoio dos pais. Porque eles iam falar assim, ela está querendo comprar um carro, ela nunca vai ter dinheiro para comprar esse carro. Pronto, já era um motivo para desmotivar. Então, eu aprendi uma coisa na vida. Existem pessoas que vão te apoiar sem saber de nada do que você está fazendo. Você não precisa explicar. As pessoas confiam em você, as pessoas entendem os seus propósitos, mas se você contar um motivo, talvez por inveja, talvez por ego, talvez por alguma razão, essa pessoa vai acabar desmerecendo a sua causa, talvez até inconsciente. Ela não faz aquilo para te provocar ou para te desmotivar. É simplesmente um sentimento que eu, infelizmente, não vou saber explicar qual é, mas ela acaba que talvez não te ajude mais porque acha que você não vai conseguir, sabe? Ela pensa assim, tudo que eu fizer aqui vai ser em vão, porque essa pessoa nunca vai conseguir fazer isso que ela está planejando. Então, contar os sonhos, os objetivos, os planos que você tem para outras pessoas, isso desde lá da Bíblia já tem um significado, sabe? Então, quando você for fazer algo dentro do seu ramo ou dentro do que você planeja fazer, busque sempre o apoio da sua família. Busque sempre ali as pessoas que estão ao seu redor. As
pessoas com que você tem ali os primeiros contatos. Se essas pessoas não te ajudarem, presta muita atenção no que você está fazendo, porque ou é errado, ou alguém teve uma experiência ruim com aquilo e você tem que aprender antes de se lançar para isso, sabe? Ou é muito errado, ou é ilegal, ou é imoral, ou alguma coisa desse tipo, ou alguém tem alguma coisa para te ensinar sobre isso antes de você se lançar. Agora, os objetivos disso, você tem que guardar com você, no teu coração. O porquê, sabe? Mais abaixo, ela explica um pouquinho sobre o motivo dela querer comprar um carro. Era um objetivo secundário. O objetivo primário dela era ter liberdade. Ou seja, ela podia alcançar o objetivo de ter liberdade sem ter o carro, de outra forma, sabe? E isso era muito importante. Ela até explica isso um pouquinho mais abaixo. Ela fala que, tá bom, qual é o meu objetivo? Eu quero ter liberdade. Ah, com um carro eu vou ter liberdade para ir, para vir, para fazer, para não fazer. Então ela viu no carro a possibilidade de alcançar a liberdade. Dentro de tudo que a gente tem visto aqui, a gente lê muito, a gente já leu do 1000 ao Milhão com o Thiago Nigro, a gente já leu O Homem Mais Rico da Babilônia, a gente já leu tanta coisa que a gente já tem meio que uma mentalidade formada em questão de planos e objetivos. A gente já leu O Milagre da Manhã, a gente já leu. Eu esqueci agora o nome do outro que a gente leu, que é da capa amarela do Flávio. Do Flávio? Não, não é Flávio o nome dele. Olha, a gente tem aqui uma lista. Eu vou abrir aqui ao vivo com vocês. Da capa amarela? Ou é da capa laranja? Laranja, Aqui, laranja. O Christian Barbosa, Tríade do Tempo? Exato. A Tríade do Tempo. São livros que a gente tem como referência o planejamento, sabe? E foi exatamente isso que a Natália fez. Ela se planejou, ela colocou um alvo e ela identificou os caminhos que ela poderia fazer até chegar naquele alvo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para mostrar para vocês, a galera que está assistindo aí, a nossa listinha do ano. Vou colocar aqui assim. Tá transmitindo aí para vocês, não tá? Esse daqui é o nosso drive com os livros que a gente tem esse ano para ler. Então, a gente já leu Bola de Neve, o mês passado, a gente leu A Revolução dos Bichos, A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, agora a gente está lendo da Natália Arcuri, mas a gente já leu Dá um Tempo, da Isabela Camargo, a gente já leu do Thiago Nigro, já leu aqui do Thiago Brunet, especialista em pessoas. Gente, a gente leu tanto livro bom, livro que a galera tem como top, sabe? E, infelizmente, o pessoal que está conhecendo a gente agora está pensando assim, caramba, eu podia ter lido isso tudo com eles e estou aqui igual maluquinho e não consegui ler nenhum ainda. Igual... Qual, Jennifer, que você falou que já tinha aí há quase um ano e não tinha lido ainda? Foi esse do último No mês mês, passado. a Revolução dos Bichos. O do Thiago Nigro, eu comprei já tinha mais de 2 anos, eu também não tinha lido. Aqui eu tenho vários livros que estão intactos, fechados, que eu vou botando ao longo aí do clube para poder ler. O Poder da Ação é um deles, que eu também comprei e não li. Desses aqui, da Natália Arcuri foi um que na época eu comprei e eu li porque estava desesperada e porque eu me identificava com a linguagem dela. Mas os outros, eu achava que seria por uma realidade mais à frente. E agora, vendo você colocando esse drive aqui, eu ia comentar que, olha, a gente já leu todo esse primeiro bloco de janeiro para cá. Como passar rápido. Agora a gente está indo para o segundo bloco. É muito doido isso.
em pensar em que no clube a gente tenta trazer aqui um livro por mês, então a gente coloca um cronograma de leitura para que a gente consiga encaixar isso tudo no mês. Mas é louco pensar que há um ano atrás eu não lia nem um livro a cada 3 anos. Olha que loucura! Um livro por 3 anos, gente. É muito doido. A gente começou o clube foi em agosto, né? Agosto ou setembro. Ano E de passado. lá para cá, de lá para cá a gente já leu quase 10 títulos. Aqui no Passou Drive disso. tem. Aqui no Drive tem os livros de 2022 e o de 2023. De 2022 que a gente já leu: O Milagre da Manhã, O Homem Mais Rico da Babilônia, Mais Esperto que o Diabo. Muita gente gostaria de ler esse livro e às vezes até já comprou, mas nunca leu. A gente teve a honra de destrinchar esse livro todo, é muito bom. Paulo Vieira também está aqui, Hábitos Atômicos. Dentre todos aqui, eu não sei falar o que eu gosto mais. Todos eles enriquecem muito. E por que eu estou mostrando isso? Para a galera que está participando com a gente aqui até agora e está acompanhando a gente pelo YouTube, talvez daqui um mês, um ano, faz muito sentido para você que quer ter um desenvolvimento pessoal participar de um clube do livro. Óbvio que eu vou puxar a sardinha para o nosso, para te convidar para participar. Mas, independente de ser o nosso, esse desenvolvimento pessoal ele precisa ser diário. Você precisa estar ali consumindo um conteúdo que vai te beneficiar, que vai abrir tua mente, que vai fazer com que você veja as coisas de ângulo diferente. Então, fica aqui o nosso convite. Se você está assistindo aqui o nosso encontro até agora, aí no YouTube vai ter um link na descrição que vai para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente faz lá as ressalvas, os comentários, a gente lá discute um pouco sobre os temas que a gente vai trazer aqui. Tem uma comunidade que a gente está conseguindo formar muito legal de pessoas que pensam diferente, e isso é a base para que a gente tenha aqui uma discussão saudável. Várias vezes, se você procurar aí no YouTube, você vai ver outros episódios, outros encontros, onde a gente lê um trecho que interessou e 3 pessoas falam de pontos de visões completamente diferentes. E o ponto que a gente fez é enriquecido, sabe? Então, vale a pena participar. Fica o nosso convite aqui para você que está assistindo aí. Venha fazer parte do nosso clube, que eu tenho certeza que vai te auxiliar aí nesse desenvolvimento pessoal que você tanto busca. E exato, a gente puxa o lado, né, a sardinha, né, para o nosso clube, porque ele é muito caro. Ele é caríssimo, né? O custo dele é R$ 0, US$ 0, €0. Então é para você poder entrar, porque ele é hiper acessível, né? E foi conforme o Angel falou. É loucura pensar que até o meio do ano passado a gente não lia nada. Eu também estava no ritmo de não ler nada, mas queria ler tudo, né? E hoje, de lá para cá, a gente já leu livros de quase 1.000 páginas, a gente já leu 11 livros. A gente está indo aí para o 12º. Então, é sair de 0 para 12 é um ritmo muito bom de leitura para poder chegar a ter essa pegada. Então, vale super a pena, entendeu? Leitura acompanhada vale muito mais a pena, é muito mais enriquecedor, é muito mais divertido. A gente troca ideia, a gente troca formas de pensar sobre o trecho muito diferentes do que a gente poderia imaginar se a gente estivesse lendo sozinho, né, Rogério? Exatamente. Até nesse livro da Natália Arcuri, que a gente está lendo esse mês, ela faz uma ressalva no livro, onde ela fala que você chamar outra pessoa para ler e participar com essa pessoa, desenvolvimento é, sem dúvida, o triplo, o quádruplo. Ela coloca ali dentro dos capítulos as 10 passos para alcançar o objetivo. E ela chama a galera para participar junto. Então fica aí o nosso convite para vocês. Exatamente. Eu estou tentando aqui, achei. Estava tentando aqui achar o trecho que eu separei desse capítulo 2, que ela fala sobre o diagrama de ganhos e perdas. Esse diagrama de ganhos e perdas, a primeira vez que ela pegou e ela teve acesso e ela utilizou,
foi quando ela quis tomar a decisão de sair da TV, que ela trabalhava na segunda maior emissora do país, que era o SBT, na época, e tinha lá um salário de 5 dígitos. Então, ela ganhava muito bem, e ela decidiu sair para poder empreender, né? E aí ela teve acesso num programa, num processo de coaching, a esse diagrama, né? Tu consegue, tá aberto um PDF aí? Aqui no livro é página 41. Se agora se pudesse compartilhar a tela aqui, ó, que é esse aqui que eu ia mostrar aqui pro pessoal. Diagrama de perda de ganho. E por que eu queria compartilhar esse diagrama com vocês? Porque esse diagrama de perdas e ganhos ela utilizou para tomar uma decisão, né, importante para ela, e era esse aí mesmo, no PDF, página 37, né? Página 37. Ela usou para poder tomar a decisão sobre a carreira dela. Só que você pode utilizar ele para poder tomar qualquer tipo de decisão, né? Para poder clarear. Também serve para você visualizar melhor o seu objetivo, né? Como o Rangel colocou. Ela trabalhou e batalhou, cujo objetivo dela, quando criança, era o quê? Era comprar um carro. Só que o comprar um carro não era simplesmente porque ela queria ter um carro para poder ter um carro, para consumir o carro. Ela queria a sensação de liberdade que o carro dava a ela, né? E ela não fez a matriz na época quando ela era criança, mas isso aí conseguiu ficar claro para ela quando ela conseguiu ter essa ferramenta. Então, essa ferramenta é para você saber quais são os benefícios que são o que te motiva, né? E o que te sabota, né? Que vai fazer com que você não faça aquilo ali, que seriam de ganhos e perdas. A primeira pergunta que você tem que se fazer é: o que você ganhará se você obtiver isso? Então, quando você está com objetivo, eu acho legal também, eu já utilizei isso, eu digo que é uma ferramenta multidisciplinar. A primeira vez que eu tive acesso foi quando eu estava acompanhando pessoas, né, que faziam curso de emagrecimento. E para você tomar uma decisão consciente ou não, para você racionalizar, como a gente fala, né? Para você racionalizar em cima se vale a pena você enfiar o pé na jaca ou não, você usar essa ferramenta que ela te dá uma segurada, né? E aí aqui, ó, você está com uma decisão na sua frente, ou você tem um objetivo. Também serve para poder saber se o seu objetivo ele é forte o suficiente, né? Se você está fazendo aquilo ali pelos motivos que vão te deixar acordar motivado todos os dias frente àquilo ali, né? Então, a primeira pergunta é: o que você ganha se você obtiver isso? Que é o quê? Você vai identificar quais são as coisas que vão te motivar, que vão te dar prazer em fazer aquela atividade, né? A segunda pergunta que você pode fazer é: o que você vai perder se você ganhar isso? Aí sim. Olha só como essa pergunta é capciosa e a gente não para raciocinar em cima. É muito fácil, muitas vezes, a gente identificar o que a gente ganha se a gente fazer aquela atividade. Vamos supor, eu resolvo fazer atividade física. O que eu ganho fazendo atividade física? Vou ganhar disposição, vou perder peso, não sei o quê, não sei o que lá. Então, beleza. Agora, se você fizer atividade física, o que você perde? Que são aquelas coisas que você sabe que você vai precisar deixar de fazer, que te causam dor, e que muitas vezes são aquilo ali que te guiam para você não fazer atividade. No exemplo que eu dei, por exemplo, de vou fazer atividade física. O que eu vou perder se eu fizer atividade física? Eu não vou ter mais tempo para poder ver minha Netflix, eu não vou ter mais tempo para poder ficar deitada aqui no celular, olhando para o teto. Isso é uma coisa que eu vou perder e que hoje talvez seja o motivo de eu estar desestressando, é aquela famosa desculpa. Que são quando você faz esse tipo de exercício, são as desculpinhas que você identifica que não fazem você chegar ao seu objetivo ou não fazem você iniciar aquele projeto. Aí a terceira pergunta é: o que você ganhará se não obtiver isso? E aí aqui você vai identificar
quais são aqueles sabotadores daquelas coisas que você, né, acaba deixando de fazer mesmo, ou fazendo, mas que te dão prazer. É o chamado ganho secundário. Se você não fizer aquilo ali, o que, que você ganha? Mesma coisa. Se eu vou perder, é o proporcional ao que você perde se você estiver fazendo. Então, se eu não fizer isso, eu vou ganhar mais tempo no celular, vou poder ficar mais tempo na rede social, vou poder ver mais filme, vou poder comer mais coisas que eu quiser. E aqui você tem um ganho secundário. Isso aqui serve para poder você identificar aquilo que você ganha em cima e que você, às vezes, não fala em voz alta. E, às vezes, você não fala em voz alta nem porque você tem consciência, mas porque você não tem consciência. E o terceiro é o que você vai perder se não obtiver isso. Aí sim, o que você perderá se não obtiver isso é aquelas coisas que você vai te motivar, mas que te causam muita dor, né? O exemplo, o que eu vou perder se eu não obtiver? Eu vou perder anos de vida, porque enquanto eu não fizer exercício, eu vou continuar envelhecendo mais rápido, meu corpo vai continuar se deteriorando, coisa que eu poderia ter evitado. E aqui você, mais uma vez, vai em cima das suas dores, daquilo que, assim, você sabe que você precisa, porque você sabe porque precisa fazer aquilo ali. Só que eu dei um exemplo para exercício. Ela fez isso para poder tomar a decisão de sair ou não do emprego. E você pode usar esse diagrama de perdas e ganhos para tudo. Quer estar em dúvida? Quer saber se o seu objetivo ele é forte mesmo ou não? Então pega, faz esse exercício, vai fazendo os motivos de acordo com a pergunta, né? Hoje tem várias pessoas na internet que já destrincharam essa ferramenta. Aqui no próprio YouTube mesmo você consegue outros tipos de resposta. Tá com dúvida? Vai, entra aqui no nosso grupo para a gente poder fazer essa matriz junto com você, se você está querendo tomar alguma decisão, quer saber se o seu objetivo está forte o suficiente, teve dúvida, vem com a gente, vem discutir com a gente no grupo e tudo mais, mas vale muito a pena, porque essa é uma ferramenta de coaching que foi trazida, né, para cá, foi mostrada pela própria Natália. Na primeira vez que eu li, me chamou a atenção foi o enredo da história dela. Uma também das coisas que me chamou a atenção foi o que o Rangel comentou. Mas dessa vez agora, eu não tinha parado para pensar sobre esse diagrama. Era uma coisa que eu tive acesso depois dessas informações que vieram, né, para você ver. Como é bom a gente ler o livro mais de uma vez, porque às vezes tem informações cruciais, né, que estão imperceptíveis que a gente não está pronto para poder ter acesso, né? Porque a gente não está pronto para receber. E aí, se a gente tem acesso à mesma ferramenta depois, ou a pessoa coloca de uma outra forma, a gente consegue racionalizar muito melhor em cima dela, né? E aí a gente consegue falar assim, nossa, se eu tivesse feito isso aqui, eu talvez entenderia que o meu objetivo estava vago, né? Ela coloca que muitas vezes quando ela vai perguntar para as pessoas, tá? Você quer ter um tênis de marca, você quer ter um telefone assim, você quer ter uma casa, você quer ter um carro. Não tem problema nenhum você ter as coisas que você quer ter, só que você tem que ter nítido na sua mente o que aquilo ali vai te proporcionar. Por que é tão importante ter um carro esportivo, um carro do ano? É o motivo por trás daquilo ali. Como o Rangel bem falou, é o motivo secundário, que muitas vezes é o que vai te motivar, não é o motivo primário. Às vezes, como ela mesma falou no sonho dela, a gente adaptando, né? Porque no final, ela sonhava com um carro, ela sonhava com um Sport vermelho conversível, depois ela foi adaptando a realidade do que ela tinha, cabia no bolso, né? Para um outro carro, para no final ela conseguir comprar outro. Mas o quê? Não importava qual era o modelo do carro, o que importava era o que ela poderia fazer com aquele carro. Então, muitas vezes, a gente não tem objetividade, né? Pode fechar, Miguel, obrigada. A gente não tem objetividade, a gente não consegue dar prosseguimento a algumas coisas na nossa vida, porque os nossos motivos
os nossos objetivos estão um pouco vagos. A gente está meio que raso, a gente não vai a fundo. E se não for a fundo, você vai começar, mas daqui a um tempo você vai parar. Por quê? Porque você não tem profundidade dentro daquilo. Enquanto não tiver profundidade, vai ter uma hora que você vai cansar de acordar, porque não vai fazer sentido na sua cabeça. E, infelizmente, a gente inconscientemente já tem esses objetivos, sabe? Todo mundo sabe o que é bom para si. Todo mundo sabe o que quer na vida. O grande problema é não expor isso, é não escrever num papel, é não fazer um cronograma, é não fazer um mapa mental, é não colocar para fora, sabe? A gente tem esse defeito. O nosso cérebro, a nossa mente, foi feita para criar. Para guardar, foi feito papel e caneta. Então, você vai ter ali alguns insights. Caramba, eu podia fazer assim. Escreve, anota. É, tem um outro cronograma assim, que é o que eu gosto muito também, que ajuda a gente a alinhar as expectativas. É, chama 5 perguntas. Você define uma coisa que você quer fazer e você responde 5 vezes por que você quer fazer aquilo. Eu vi num vídeo o rapaz apresentando, um coach apresentando esse método, e ele pergunta para o rapaz assim: por que você quer fazer academia? Aí ele fala: porque eu quero ficar mais forte. Aí ele pergunta: mas por que você quer fazer academia? Aí ele fala: é porque eu quero me sentir bem. Aí ele pergunta: mas por que você quer fazer academia? Sabe? E ele faz 5 vezes a mesma pergunta para a pessoa responder de forma diferente. E por último, ele fala assim: eu quero fazer academia porque eu quero aumentar, eu quero ter mais autoestima. Aí ele falou assim: pronto, é exatamente isso. Toda vez que você pensar assim, hoje eu não vou para a academia, você vai lembrar do porquê que você vai para a academia. Eu vou para a academia porque eu quero ter mais autoestima. Isso fortalece uma linha de pensamento e isso não deixa a gente se desviar, sabe? Todo mundo sabe o que é bom para si. Só que se você tiver ali um cronograma, tiver um passo a passo, tiver um desenho do que você precisa fazer, sempre que você ficar meio perdido, você vai lá naquela anotação e você se alinha. Isso não é só para papel e caneta. Eu voltei a gravar meus vídeos para os Reels e eu estava meio perdido. E como que eu fiz para me reconectar, para me alinhar? Eu vi os vídeos que eu já tinha gravado. Olha que loucura. É como se eu tivesse anotado, mas eu vi ali para onde eu queria ir, sabe? Já tinha visto da onde eu tinha saído e eu vi que eu já tinha percorrido um bom pedaço. Então, isso me ajudou a me reconectar, me trazer de volta para os trilhos. E, de fato, se você não tiver uma forma de registrar o que você quer fazer, você vai ficar perdido e vai ficar girando em círculos e nunca vai sair do lugar. É verdade. E das minhas considerações iniciais era isso. Miguel, tem alguma coisa para complementar? Eu queria saber da Aline se ela queria levantar um ponto ou comentar sobre algo que a gente falou, mas da minha parte também é só. Até porque se a gente for falar tudo de bom que tem nesse livro, a gente tá lascado. A gente fica até mais, né? Ela comentou aqui, eu não sei se na gravação o pessoal vê os comentários, mas ela disse que hoje ela não tem comentário. Pessoal, então, da minha parte também é só. Agradeço aí, se você chegou até aqui com a gente, merece uma medalha. Eu sei que os pontos que a gente levanta aqui são mínimos, perto do enriquecimento que tem dentro dos capítulos que a gente levantou aqui hoje. Mas semana que vem tem mais, e se você quiser participar, está feito o convite. Isso aí, ó. Vem, clica aqui, tem um link na bio para poder entrar no nosso grupo. Fica à vontade para poder entrar, para poder conversar. Se quiser conversar sobre outros livros, pode conversar também, a gente troca uma ideia, não tem problema. Se quiser iniciar essa leitura com a gente, como a gente está iniciando hoje, quiser ler junto com a gente, dá tempo. Lá no grupo, a gente tem, o Rangel mostrou aqui a página
fica disponível os PDFs dos livros, a gente tem disponível, a gente disponibiliza lá agora até audiobook no curso, no WhatsApp, para você ter uma noção lá como está enriquecedor esse grupo. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Um beijo. Obrigada, Rangel, por sempre estar aqui. E até a próxima. Valeu.